Olá, bom dia pessoal aqui do Instagram. Eu estou aqui transmitindo ao vivo também no YouTube, mas eu acho que aconteceu algum probleminha aqui, mas vamos lá. Hoje, então, o momento sistêmico de hoje vai ser diferente, né? O que eu estava trazendo? Eu estava trazendo, eu tirava umas cartas, né? Com algumas... Bom dia, Lelê! Algumas reflexões sistêmicas e a gente conversava um pouquinho sobre isso, né? Porque eu acho que a visão sistêmica, né? Tudo que esse mundo, né? Essa técnica terapêutica pode trazer pra gente assim... é abundante, é milhões de possibilidades, né? Da gente olhar para o fato da nossa história, da nossa família, de outra maneira, não é? Então, gente, deixa eu tentar aqui, que eu tô tentando entrar na transmissão ao vivo também do YouTube. Sempre funciona, hoje não sei o que aconteceu aqui, acho que deve ser a internet. Mas então hoje, qual é a ideia? Eu vou trazer um pouquinho da reflexão desse livro aqui, tá? Quem é Juan Garriga? Juan Garriga é um espanhol constelador, né? Ele tem formação de constelação também, um psicólogo, ele é formado em PNL, em Gestalt, enfim. Ele foi, óbvio, né, aluno de Bert Hellinger na época, e ele tem vários livros. Esse livro aqui, para mim, é um livro muito... Ele é o início, né? Ele é o início de uma visão sistêmica que a gente quer ter uma base, né? Por quê? Porque ele fala exatamente do vínculo entre pais e filhos, aonde tudo começa, né, gente? Então, o título do livro é Onde Estão as Moedas? A chave do vínculo entre pais e filhos. Então, o que ele fala aqui exatamente do que são as moedas, né? As moedas são as nossas experiências, né? Todas as experiências que nós tivemos com os nossos pais. As boas, as ruins, as agradáveis, as tristes, as sofridas, sem exceção, né? Desde a nossa concepção ao nosso nascimento, a infância, a adolescência, tudo que vivemos como filhos dos nossos pais. Essas são as nossas moedas, tá? E, sobretudo, na época de infância, né? Onde nós estamos ali bem frágeis emocionalmente, nós não temos o nosso controle, né? Inteligência emocional, né? Nós estamos em formação até os 7 anos de idade, onde ali são implantadas todas as crenças, né? E tudo que a gente pode receber, né? E principalmente nessa época. É nessa época que nós somos cuidados, né? Esperamos ser cuidados por pais e adultos, né? Que tenham a capacidade de não fazer a gente sofrer, de serem perfeitos, maravilhosos, né? Essa é a questão, né, gente? Que não é assim, né? Não é assim. Então, nós podemos considerar também, né, parando para pensar por que não é assim, por que os nossos pais não nos dão, então, tudo que nós queremos e merecemos e achamos que tínhamos o dever de ser assim, porque eles também têm histórias, né? Eles também carregam as histórias dele. Então, essa é o olhar que eu trago aqui, que esse livro também traz pra gente, né, nessa questão da humanização dos pais, né, desse contato, né, desse retorno da relação com eles profundamente reconciliados, né? Por quê? Eles nos deram tudo, né? Se você está aqui até hoje, você sobreviveu, né? E criança, principalmente, como eu estava falando, precisa de cuidados, sim, né? E bem ou mal você tá aqui, né? E a partir de agora, com a postura de adulto, você tem 2 escolhas: aceitar, né? Dizer sim à vida que você tem e aceitar as moedas que lhe foram dadas,
independente da quantidade de moedas, de como eram essas moedas, do que você achava ou não que deveria ser essas moedas, né? Então você tem duas escolhas, aceitar ou não aceitar. E aí, gente, é uma pena, o YouTube não fez. Enfim, não tem problema, depois eu gravo de novo, né, e tento ver aqui o que eu faço. Vou seguir aqui no Instagram. Então, esse livro, né, Onde Estão as Moedas, primeiro eu deixei claro para vocês o que são essas moedas, né? Que é aquilo que teus pais te deram. Independente do que foi, de quantidade que foi, da qualidade que foi, de que material que foi, né? Então, quando a gente recebe essas moedas, a gente sim consegue ter um olhar e um efeito na nossa vida mais próspero. E aí ele começa, né? O livro é pequenininho, mas ele é bem intenso. Então, eu vou começar com o conto, né? Que ele começa falando assim, contando uma historinha. Em uma noite qualquer, numa época qualquer, alguém teve um sonho. Sonhou que recebia algumas moedas das mãos dos seus pais. Não sabia qual eram as moedas, de onde vinham, qual era o material, se era ouro, se era prata. Enquanto sonhava com seus pais, lhe entregando as moedas, esse indivíduo teve uma sensação de calor em seu peito e foi invadido por uma grande alegria. Então, essa aqui é uma analogia sistêmica que Bert Hellinger faz quando nós aceitamos aquilo que nos foi dado, sabendo que aquilo que a gente recebeu era o que a gente precisava para edificar a nossa vida até aqui, como adultas. Então, essa alegria que nos invade, essa liberdade de amar, porque nós só conseguimos amar a nós mesmos, amar ao outro. E aí eu digo todas as relações que você vai ser capaz de se firmar na sua vida. A partir do momento que a gente consegue, primeiro, receber esse amor dos nossos pais. Sem julgamentos, sem acusações, sem condenações, sem definições do que deveria ser, sem papel de vítima. Então ele fala aqui que o indivíduo se encheu de ternura e dormiu serenamente a noite toda. Quando ele acordou, ele foi à casa dos seus pais. Ele voltou aos seus pais, né? Então nós voltamos e olhamos para os nossos pais de uma outra maneira. Ele foi lá na casa dos pais, né? Então, sistemicamente falando, quando a gente faz uma constelação, é isso que nós fazemos. Nós vamos lá. Independente se os pais já faleceram, se os pais estão aqui, se tem um convívio, né? O campo morfogenético, e aí eu não vou entrar nesse detalhe, mas nos permite, né? Assim, no sentimento que nós estamos, na energia que nós estamos, quando nós recebemos e tomamos a vida e as moedas que nossos pais nos deram, nós voltamos a eles, aos dois, ao pai e à mãe. E aí ele falou assim: na noite passada, vocês vieram até mim em sonho depositar em minhas mãos algumas moedas. Obrigada. Elas são suficientes para mim. São as moedas de que necessito e as que mereço. Assim, eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. Com elas, serei capaz de seguir o meu próprio caminho. Aqui é outra reflexão sistêmica. A partir do momento que você recebe aquilo que é para você, os pais perfeitos para você, a história como foi para você, você olha para o seu caminho mais firme, mais poderosa, né? Com mais fé, sabendo que você está completo. Não tem nada mais para ser adicionado nas suas moedas. Elas estão completas. Você agora vai fazer o seu caminho. Você vai ter filhos. Teus filhos também vão receber as moedas que você vai entregar para ele, né? Mas vamos chegar lá na frente. Ao ouvir isso,
Os pais, como todos os pais, se engrandecem por meio do reconhecimento dos filhos. Eles ficam grandes. Os seus pais são grandes perante a você. Eles te deram todas as moedas que poderiam te dar. E a partir do momento que eles te entregam as moedas, eles ficam grandes. Porque a relação entre pais e filhos é isso. Pai e mãe são grandes em relação aos filhos. Grandes no que eles se propuseram, né? A te colocar no mundo, a te entregar aquilo que você precisava para que você tenha uma vida edificada. E aí sim, eles estão na posição de pais. E você, de filha, a partir do momento que você recebe deles. E sentiram-se ainda maiores e generosos. Você é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois pertencem a você. Pode gastá-las como quiser e não precisa devolvê-las. Se seu legado, são o seu legado único e pessoal. São para você. Isso também é outra reflexão sistêmica. Nós não temos mais como devolver moedas. Tipo, não, isso aqui é muito para mim, toma um pouquinho para você, mamãe. Não. Quanto mais você recebe, mais você próspera para receber da vida. Então você não precisa devolver nada para eles. Você pode aumentar, multiplicar essas moedas para que você siga a sua vida e faça a sua família nova. Essa é uma diferença também daqueles filhos que são muito gratos e acham que não são merecedores de tudo que os pais fizeram. E aí quando você escuta isso, dentro do seu coração, né, quanticamente falando, energeticamente falando, não, a sua mãe e seu pai não precisam falar essas palavras para você. Você vai sentir aqui dentro. Você é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois pertencem a você. Pode gastá-las como quiser. Você tem a liberdade de fazer as suas escolhas com aquilo que eu te dei. Ah, gente, meu gato. Essas moedas são o seu legado, único e pessoal. São para você. Não é para você dividir com ninguém. Não é para você devolver, achar que não merece tanto. Ou achar que merecia mais. Vamos falar sobre isso. Nós aqui estamos falando na postura de quem recebeu as moedas dos pais. Independente de como elas foram, independente de quanta quantidade que elas são, independente das circunstâncias que foram entregues. Nós estamos falando aqui nessa pequena história que essa pessoa teve um sonho, se encheu de alegria, seu coração transbordou de ternura e ele voltou à casa dos pais, falou para eles, agradeceu a eles a moeda, recebeu todas as moedas que os pais deram e agora ele está ouvindo isso dos pais, dizendo que ele é merecedor sim, dizendo que ele pode fazer o que ele quiser com as moedas dele, que é único, pessoal, é o seu poder. Então o filho se sentiu grande e pleno. Descobriu-se completo, descobriu-se rico e pôde em paz deixar a casa dos pais. Isso também é uma outra analogia muito importante na visão sistêmica. Quando você pode então deixar a casa dos seus pais pleno, completo, feliz, com tudo que você recebeu deles na mochila. Você não tem mais aonde pegar mais nada. Você pode sair da casa dos seus pais, se sentindo firme, pisando com segurança, olhando para frente. Sabe aquela postura de quem sabe por onde está indo? Não sei se você já teve essa, porque eu já tive outras também. Postura de estar perdida, não saber muito bem para onde caminhar, né? Não sentir tanta a firmeza nos pés, sabe? Sentir um pé meio vacilante. Aqui não, aqui ele saiu da casa dos pais. Seu corpo também estava bem situado no solo. E diante dos seus olhos, um caminho claro. Tem clareza no teu caminho, no teu caminhar. Um horizonte promissor que se abre.
É isso que eu falo sempre aqui. Você tem um olhar para a sua vida, para o futuro, diferente quando você toma seus pais e as moedas todas que eles te deram. É um olhar, é um horizonte promissor. Tem esperança, tem promessa, tem foco, né? Você está olhando para frente, você sabe onde é que você está querendo chegar. Enquanto percorria o caminho, ele encontrou então com várias pessoas, né? E aí ele começa, né? Tem relacionamentos amorosos, se casa, tem filhos, tem sócios, tem amigos. E sempre nesses relacionamentos, ele continua pleno, completo, né? E aí fala assim, e ainda que não estivesse livre de pesares naturais impostos pela vida, os seus problemas, ele sentia-se dentro do caminho da sua vida. Ele não se apegava a esses problemas, muito menos às pessoas que ele estava se relacionando. Ele tinha tudo aqui dentro, né? De vez em quando, ele olhava para trás para seus pais e lembrava com gratidão das moedas recebidas. E aí ele percebia que todo o decorrer da vida dele, o transcurso da vida, ele se recordava das conquistas, né? Pessoal, familiar, profissional, social, espiritual. E a imagem dos seus pais surgia. E ele se dava conta que tudo aquilo foi possível graças a eles. A forma como ele se relacionou com as outras áreas da sua vida foi graças às moedas que ele recebeu dos pais. E dizia assim: não há fertilizante melhor do que as próprias origens. Ele ia lá, bebia da fonte, da origem dos pais, lembrando que se não fossem eles, ele não teria conquistado, ele não teria tido a evolução, aprendido, até mesmo com as dores e com o sofrimento e com as lições da vida, como ele aprendeu. Então essa é uma postura de quem toma, pega, recebe, sem julgamentos, sem condenações, sem expectativas, sem se sentir frustrado, todas as moedas, todas as histórias que os pais lhe deram. Olhando, né, também, sabendo que os pais são humanos. Eles têm, cada um deles, pai e mãe, tem histórias também. Eles estão no mesmo barco que a gente. Eles também estão querendo. Eles também receberam as moedas, ou não. Se eles não receberam as suas moedas, eles também não têm como entregar as suas moedas. E tudo bem, né? E tudo bem. E é assim que a gente vai aprendendo a amadurecer e a ficar adultas. Gente, eu tenho que pegar o gato aqui, que ele tá hoje realmente impossível. E o YouTube não entrou. Então, agora vamos para outra parte da história. Outra noite qualquer, de outro tempo qualquer, outra pessoa teve o mesmo sonho. Vinham seus pais e depositavam algumas moedas em suas mãos. Nesse caso, também não sabemos se eram muitas ou poucas moedas, se eram milhares, centenas, dezenas, qual o material dessas moedas. Ao sonhar que recebiam em suas mãos as moedas dos seus pais, sentiu-se invadida por uma amarga inquietação, uma sensação de tormento, e não conseguiu dormir a noite inteira, se agitando entre os lençóis. Ao despertar, o indivíduo, ainda agitado, e um incômodo que parecia raiva, mas que tinha algo também de queixa e ressentimento, era uma expressão de sofrimento e inconformismo. Ele decidiu então ir à casa dos seus pais. Chegando lá, ele falou: na noite passada, vocês vieram em mim em sonhos e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas, desconheço a origem, o material que eram feitas. Não importa,
porque me sinto vazio, prejudicado e ferido. Venho lhes dizer que suas moedas não são boas nem suficientes para mim. Não são as moedas que necessito, nem as que mereço, nem as que me correspondem. Portanto, eu não quero e não aceito nada que tenham vindo de vocês. Com elas no meu caminho seria muito duro e muito triste. Eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. E aí? Para quem você indica, para que tipo de cliente a leitura desse livro no consultório? Então, esse livro aqui, ele é importante para quem realmente se sente vítima, né, do que os pais fizeram, da história, principalmente da relação, né, que tem ainda com os pais. Eu sugiro que leia esse livro para que entenda, né, e qual é eu vou falar agora aqui qual é o comportamento da pessoa que se sente não merecedora das moedas, se sente vazio, se sente prejudicado, sente injustiçado, né? Então eu sugiro que leiam todas as pessoas que ainda colocam, né, na conta dos pais a vida que elas têm hoje, né? Porque a vítima nunca vai prosperar, né? A vítima, então, quando ela acha que tudo que está acontecendo na vida dela de ruim, né, ou de travada, tá emaranhada, ela sente então que esse problema é dos pais, né? Então é isso que esse livro ele traz essa consciência de que não, de que o primeiro passo é nosso, é olhar diferente para as moedas que seus pais te entregaram, né? Não cabe a você julgar quantas moedas tinham que ser, que tipo de moedas que tinham que ser, como que tinham que ter entregue, não cabe a você, né? Então ele fala aqui, ó, os pais então se sentem menores e sofrem quando não têm o reconhecimento dos filhos. Retiram-se diminuídos, tristes para o interior da casa. Diante da dificuldade de aceitar e receber do filho, a grandeza e o desejo de dar se fazem pequenos e definham. Então essa relação também, os pais, eles se sentem pequenos. Então quando você fala para os seus pais, olha, obrigado, eu não aceito, eu não quero essas moedas, eu vou seguir sozinha, eu vou seguir sem o que você me deu, você diminui os seus pais. A partir do momento que você diminui os seus pais, você não fica com um caminhar seguro na tua vida. No primeiro momento você se sente forte, mas essa fortaleza, né, essa força, esse poder, ele diz aqui na frente que é um poder, aqui ó, trata-se de uma força veroz, teimosa, né, gigante, que surge da oposição aos feitos e às pessoas, né? Então essa força, ela te motiva de uma maneira ilusória, porque você não está verdadeiramente preenchida, você não está com o poder, né, de seguir o teu caminho firme, como no outro exemplo da pessoa que recebeu. Você está vacilante aqui. Mas como você se sente vacilante, você busca essa força ilusória, né? Que é a oposição, que é a resistência, que é falar, ai, vocês não me deram, agora eu vou conseguir sozinha, porque eu sou melhor que vocês, eu não preciso de vocês, né? E aí, esse tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano, aquela em que as pessoas tratam de se apoiar quando precisam de coragem e de humildade suficiente para aceitar a realidade como ela é. A falsa força que nos concede a oposição das coisas, o ressentimento para com as pessoas e a postura de vítimas diante dos fatos vividos. Entendeu? Então eu tô nessa minha vida aqui por sua causa, por causa do papai, por causa da mamãe. Então eu vou ser mais forte que eles, eu sou maior do que eles. Eles não são nada. E aí você percebe que o teu caminhar, né, a tua evolução da sua vida, ela tá sem base. Ela tá sem o início. Você tá com a sua bagagem vazia, você tá com a sua bolsinha vazia, você não tem moeda. Você não tem riqueza,
Poder. Você ainda está procurando. Você simplesmente fez o primeiro passo. É escolher. Eu não aceito as moedas que vocês me deram. Obrigada, tchau. E vai embora. E aí você tá seguindo com a mochila vazia, concorda? Sentia-se forte, mas também vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. Isso também é muito importante, aquela pessoa que é muito inquieta, que é muito insatisfeita com a vida. Não tem aquela paz, obviamente, gente, eu tô dizendo aqui que a gente não tem aquela paz, né, do monge. Mas tem certas pessoas que estão no limite, né? No limite mesmo da sua ansiedade, depressão, insatisfação crônica de tudo, nada satisfaz a pessoa, um casamento, os filhos, um trabalho, nada disso satisfaz essa pessoa. Então ela está se sentindo vazia, vulnerável, né? Então esse também é um dos sintomas da pessoa que está sem as moedas dos pais, tá? Então à medida que ela se afasta da casa dos pais, esse indivíduo, ele sentiu seus pés se elevarem alguns centímetros do solo e o seu corpo um tanto flutuante. Não podia se perceber o peso real. Conclusão, a pessoa não está centrada, aterrada, né? A gente sabe que energeticamente falando, né, quando a gente alinha os chakras, a gente faz aquele aterramento, né? Põe os pés no chão, se sente pertencente aqui. Eu pertenço a esse mundo, a esse planeta, a Mãe Terra. Eu pertenço a essa família, eu pertenço aos meus pais, eu pertenço à minha história. Essas moedas são minhas. A pessoa fica meio flutuante, a pessoa fica meio vacilante na vida, né? O indivíduo, e outra coisa também, o horizonte é fixo, diferente do outro, que é um horizonte promissor, aberto, caminhos abertos. Esse é fixo, é estático, tem aquela visão, né? E aí me veio aqui aquela visão do cavalo, né? Quando coloca, limita ele, então ele só vê aquilo ali. Essa é a visão estreita da vida. Você está vacilante, você não está muito bem centrado em você, então você foca naquele pequenininho ali, entendeu? O indivíduo foi desenvolvendo uma sensibilidade especial. Assim, quando encontrava alguém ao longo do caminho, contemplavam com enorme esperança e inconscientemente perguntavam: será que essa pessoa tem a moeda que eu mereço? Então, como que a pessoa vai viver a vida? Procurando quem tem a moeda que ele recusou dos pais, que preencha ele, que traga paz para ele, que ame ele como ele acha que merece, que entregue tudo para ele como ele acha que deveria ser. E aí essas pessoas ao longo do caminho, né, falando aqui no sistema familiar, é a pessoa que ele vai escolher para casar, né? São os filhos que ele vai ter. E sem se dar conta, começou a esperar do outro tivesse e lhe desse aquilo que ele não aceitara dos pais. Então ele começa a ter uma relação amorosa com seu cônjuge, buscando o que ele não aceitou dos pais. Ele começa a ter uma relação com o filho, não é nem abusiva, né? Não é nessa palavra que eu queria falar, mas é extremamente, um vínculo extremo, sabe? Por quê? Porque ele acha que o filho vai entregar para ele a moeda que ele não pegou dos pais. Qual era o funcional, o sistema saudável acontecer? É ele, fortalecido com as moedas que ele já tem, ele entregar para o filho. Porque qual é o caminho natural da vida? É teu filho querer seguir o caminho dele. Ele não vai querer, né? Ele não é para que ele fique cuidando dos pais, né? E quando os pais têm essa relação de codependência com os filhos, é porque ele está esperando ainda o que ele não recebeu do avô. Gente, isso numa constelação é muito, muito claro de se ver, né? É claro de se enxergar.
tanto nós, facilitadores em constelação, quanto o próprio cliente, né? Aquilo ali se salta aos olhos, essa relação, claramente, do pai querendo do filho aquilo que ele não recebeu do pai dele, né? Então ele fala, será que esse filho tão amado que espero tem as moedas que mereço, dos quais necessito? E que me correspondem, aquelas que não aceitei dos meus pais porque não souberam me dar da maneira justa e conveniente para mim? Então ele continua aqui no julgamento dos pais. Quando ele recebe a resposta, né? Ele mesmo fala para ele, sim, é aqui mesmo, né? Com essa pessoa que eu vou ter essa moeda. Fica um vínculo extraordinário, muito estreito, cheio de expectativas, cheio de anseios, aquela coisa pesada, aquele relacionamento que não rola, né? Que não tem uma leveza, que não tem uma plenitude, uma inteireza, né? Assim, o indivíduo um dia compreendeu que tampouco o filho tinha as moedas que ele necessitava e que merecia. Sentia-se vazio, órfão, desorientado mais do que nunca. Entrou em crise e adoeceu. Estava numa fase média da vida. Se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava. Nenhuma razão o acalmava. Sentiu seu interior e clamou por socorro. Havia tanta urgência na sua voz, seu rosto estava tão desfigurado que ele que nada o acalmava, nem que podia confortá-lo. Ele foi a um terapeuta. O terapeuta prontamente o recebeu, olhou profunda e pausadamente para ele e disse: um terapeuta consciente, um terapeuta que trata o cliente como adulto, eu não tenho as moedas. Eu não sou o seu salvador. Eu não vou te curar. É com você. O terapeuta viu nos olhos do cliente, do paciente, que ele continuava buscando as moedas no lugar errado. E que, no fundo, desejava se equivocar mais uma vez. Isso é muito importante também, a gente ter essa reflexão sistêmica, porque o que está conscientemente aqui na nossa cara, às vezes a gente acha que é o problema, o problema dele é o quê? Eu quero as moedas. Eu estou procurando as moedas. Eu procurei com a minha esposa, procurei com o meu sócio, procurei, né, com meu marido, com os meus filhos, com meus amigos, procurei no trabalho, procurei no dinheiro, procurei na minha casa. Ele leva para o terapeuta o problema dele. Onde estão as minhas moedas? Mas inconscientemente, ele sabe. Ele recusou as moedas que deram para ele, que lhes foi dada antes. Ele sabia que as pessoas que desejam mudar, mas também que custa-lhes dar o braço a torcer, não tanto por dignidade, mas por teimosia e hábito. E aí a gente fala aqui realmente, né, das crenças e do inconsciente, não é por falta de querer, mas é porque está na sombra, né, gente? É um passo muito importante esse reconhecimento aqui, né? Essa visão de olhar e ter coragem de saber aonde estão as suas moedas. O caminho de voltar para a casa dos pais tem que ser um caminho de muita autocompaixão, né? De muita segurança, para que você siga com passos firmes. Por isso que o terapeuta aqui, é importante olhar para essa pessoa que quer voltar para a casa dos pais, mas ainda está na teimosia de achar que ainda não é aquela moeda. Então ele ainda está na ilusão, ele ainda tem um problema de visão, né? Mas o terapeuta que sabia que não tinha as moedas para dar para o indivíduo, sabia que tinha que ajudar ele a aumentar, né, ampliar a visão, né, a não ter essa visão distorcida.
né? Amo e respeito melhor meus pacientes quando também posso fazer o mesmo com os meus pais, com a realidade tal como é. Ajudo quando sou amigo das moedas que lhes cabem, quaisquer que sejam. Então, o terapeuta também tem que ter um olhar compassivo, sem julgamentos, para os pais do paciente. Sem julgamentos para o que aconteceu. Sabendo que só assim ele será instrumento para que aquele indivíduo se fortaleça e consiga chegar de volta e tomar os pais, as moedas. Então, na primeira vista, o terapeuta acrescentou: eu não tenho as moedas, mas sei aonde estão e podemos trabalhar juntos para que você também descubra aonde elas estão e que possa pegá-las. Então, o terapeuta trabalhou com esse indivíduo e lhe mostrou que durante muitos anos ele tiveram um problema de visão. E ele até usava óculos, fala aqui. E claramente tinha um problema de perspectiva, né? De vida. Né? De achar o que tem que ser, o que não tem. Né? De se sentir muito poderoso, muito maior do que os pais. Que os pais não sabem de nada, fizeram tudo errado, que ele não merecia aquilo. Então, um dia, quando esperava pelo paciente, o terapeuta viu que havia chegado o momento de dizer, e por fim, claramente, onde estavam as moedas. E neste mesmo dia, como que por encanto, o encanto, né, gente, é o campo se abrindo, né, são as possibilidades, a pessoa vai entrando em ressonância com aquela cura, né, com aquilo que ela veio buscar, né, sem medo, sem resistência. Quando a gente ajuda, né, a pessoa, né, dentro da constelação a ajustar esse foco, a boa solução, né, o caminho se abre para ela. Né? Então, ela mesma percebe, eu sei onde está a moeda. Né? E aí, ele conta aqui, né, que ele falou, eu sei onde está a moeda, e que ele chora muito, né? Tem ali uma emoção muito grande. E ao mesmo tempo veio uma sensação de alívio, de paz e uma sensação de calor no corpo. E ele então dirige-se à casa dos pais. Quando ele chega, ele fala: durante todos estes anos tive um problema de visão, uma perspectiva ilusória. Não tinha clareza. Sinto muito. Agora posso ver e venho lhes dizer que aquelas moedas que recebi de vocês em sonhos são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes para mim e me correspondem. São as moedas que mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante no meu caminho. Quero agradecer a vocês. Aceito-as com gosto, porque vêm de vocês e com elas eu posso seguir trilhando o meu próprio caminho. Então, os pais, como todos os pais, se engrandecem com o reconhecimento dos filhos. Eles que estavam diminuídos, estavam tristes, estavam apagados, eles engrandeceram, eles abençoaram esse filho. Ficaram felizes, restabeleceu-se ali um vínculo natural entre pais e filhos. O natural, o amor. Natural, o de trazer a vida, independente de como foi. O filho voltava a ser plenamente, porque ele era capaz de aceitá-los. Eles voltaram a florescer, o amor, a generosidade, tudo fluía naturalmente nessa relação. Você é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois elas lhe pertencem. Pode gastá-las como quiser. Não é preciso devolvê-las. É o seu legado único e pessoal. Novamente aqui é uma fala sistêmica de cura, onde os pais abençoam os filhos e dá a eles a liberdade de escolha, de fazer o que eles quiserem com as moedas que receberam. E à medida que se afastava, sentiu os pés firmes, né, pisando no solo, seu corpo também assentado, centrado, né, com os olhos voltados para frente, com um horizonte promissor.
Essa é a diferença. Ele passou a vida inteira caminhando vacilante, né? Com o olhar estreito, com o horizonte fixo, estático. A vida inteira procurando moedas aonde não tinha. Em relacionamentos que não eram ali. Relacionamento de casal não é o mesmo vínculo de relacionamento de pais e filhos. É outro, né? É até tema para outra live. Então, também surgiu algo estranho. Perder a força impiedosa que se alimentava do ressentimento, do vitimismo e do excesso de conformismo. Agora tinha uma força simples e tranquila. Uma força natural da vida. Um poder pessoal que está dentro de você, naturalmente. Durante muito tempo eu tive um problema de visão. E agora enxergo claramente e digo a você, sinto muito, esperei demais dessa relação. Foram demasiadas as minhas expectativas. Ela lhe disse isso agradecendo as relações amorosas que ele teve. Ele pôde perceber isso. O quanto que ele não estava disponível para um casamento saudável, uma relação diferente, porque ele estava procurando a moeda dos pais. E ele também pôde dizer isso ao filho. Você pode aceitar todas as minhas moedas, porque eu sou uma pessoa rica e completa. Agora já peguei as minhas moedas dos meus pais. Então o filho se tranquilizou, né? Você vê que é de geração para geração. O que ele não estava conseguindo fazer, provavelmente o filho dele também estava com o mesmo padrão de comportamento. O filho se tranquilizou, se fez pequeno em respeito a ele e se sentiu livre para seguir o próprio caminho e aceitar as moedas do pai. Essa é a beleza da constelação familiar e da visão sistêmica. É o efeito, né, dominó, é a ressonância que a gente vai tendo das relações nossas, dos antepassados para os nossos descendentes. Então, tudo e todos que conseguiu dar a eles, né, um bom lugar em sua alma. Ele acolheu na alma dele. Né? Por isso que vem aí a nossa plenitude, a nossa conexão conosco, depois que a gente então faz essa reconciliação profunda com a nossa relação com os nossos pais. É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? O que vocês acharam aqui dessa pequena reflexão? Semana que vem eu vou voltar a falar, tá? Porque eu falei só realmente do ponto de vista da historinha, do conto, né? E agora eu vou falar então, semana que vem eu falo aqui também no Momento Sistêmico, dos comportamentos, né? Mais na prática de quem recebe as moedas dos pais e de quem não recebe as moedas dos pais e o que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Tá bom? É isso, minha gente. Muito obrigada. Agradeço, gratidão. Se vocês puderem compartilhar essa live. Infelizmente no YouTube não deu certo. Mas eu vou gravar então depois um vídeo separado e subo lá. Tá bom? Obrigada a vocês. Até a semana que vem no Momento Sistêmico. E essa live então vai ficar gravada aqui para vocês possam compartilhar e assistir de novo, tá? E o livro, então eu vou colocar obviamente o nome de novo no livro, que para vocês lerem e depois a gente pode até conversar, enfim, para vocês me darem também um feedback de vocês. Beijo, beijo, até a próxima